Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 6 de abril. Veja agora comigo os destaques de hoje. Menina encontrada morta em Bom Princípio é enterrada. Padrasto segue sendo a principal suspeita de violência sexual e enforcamento, o que fez a investigação chegar até ele. Na maior tranquilidade, criminoso coloca no bolso, ou melhor, tira da garagem, uma caminhonete avaliada em pelo menos R$180 mil. É hoje, tem dinheiro na conta com auxílio emergencial, nova rodada e novas regras. Quem pode receber e qual o valor para cada beneficiário? O que significa a baixa de Renato Portaluppi para os tricolores? O técnico está com coronavírus e precisa repousar. Mas não nos assustemos. Hoje é dia de jogão pela Copa Libertadores. Time do Papa ou do Peixe? Libertadores é só aqui no SBT. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E atenção, nós vamos mostrar daqui a pouco um acidente que aconteceu, um incidente, uma briga de trânsito, hoje de manhã. De um lado, um caminhoneiro, do outro, um motorista de aplicativo. Assim, uma briga de trânsito terminou em morte na ERS 240, sentido da cidade de Portão a São Leopoldo. Está no local o colega Lucas Abate, ao vivo, com informações do que de fato aconteceu às 15 para as 8 da manhã desta terça-feira. Lucas Abate, bom dia, Lucas. Oi, bom dia André, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui no local onde aconteceu, na verdade, uma briga de trânsito. Até antes se tinha uma informação que um acidente gerou a briga, mas na verdade, André, a informação que a gente apurou há pouco aqui no local é que não teve acidente. Certo. Foi uma briga de trânsito mesmo que terminou nesse local aqui, André. Ainda está o carro desse motorista, o corpo dele também permanece por aqui, mesmo tendo acontecido às 8 horas da manhã, devido à espera pelo Instituto Geral de Perícias. André, olha só o que aconteceu e daqui a pouco a gente vai trazer imagens exclusivas que mostram o momento exato desse caso. Esse carro aqui, André, estava o motorista de aplicativo. Esse carro, peraí, só um pouquinho, ele parou o veículo. Lucas, agora sim a gente consegue ver o carro Etios branco que pertencia ao motorista de aplicativo, certo? Certo. André, ele estava nesse carro com um passageiro se deslocando de São Leopoldo em direção ao Portão quando teve essa discussão de trânsito. Ele desceu nesse exato ponto onde o carro está parado, André, e tentou subir no caminhão com quem ele estava discutindo. Ele subiu nesse caminhão, ficou pendurado na janela do motorista e, André, o caminhão fez uma curva brusca, sentido a esse balão para fazer o retorno. O motorista caiu do caminhão e foi atropelado por esse caminhão. Até a gente está acompanhando, claro, a gente não vai mostrar para não expor a vítima, mas o trabalho da Polícia Civil no local onde o corpo dessa pessoa está agora. Muito bem, Lucas. André, daqui a pouco, como eu disse, a gente vai trazer essas imagens exclusivas e também quem era essa vítima, porque é uma pessoa bastante conhecida no meio cultural. Pois é, e nós já podemos adiantar, ele foi Rei Momo aqui de Porto Alegre, mas daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, o nome dele certinho. Para quem está chegando agora com a gente, 11 horas e 38 minutos, uma briga de trânsito agora de manhã, 15 para as 8 da manhã. Em seguida, o SBT com imagens exclusivas de uma parte desta briga e que resultou, infelizmente, na morte de uma pessoa, o motorista de aplicativo que tinha um problema na perna, inclusive, dirigia este carro branco. Se ele estava com um passageiro, certamente o passageiro vai poder auxiliar, Lucas, porque pelo que a gente consegue compreender na imagem que eu acabei de ver, e em seguida a gente vai mostrar para vocês uma imagem exclusiva de uma parte, né, do início, na verdade, da hora que ele subiu ali junto à cabine do caminhão, a gente consegue perceber que a briga deve ter já acontecido antes, né, e não ali bem no momento do retorno. Diga, Lucas. Temos as imagens de câmera agora, imagens exclusivas. E atenção, que a nossa equipe olha conseguiu aqui no local, André. De fato, mostra que essa briga começou antes e olha só o que acontece nas imagens, André. Até tu vai ter mais condições de ver isso aí do que eu. Estou narrando aqui, ó. É o seguinte, o carro para, o Etios para no exato ponto onde a gente mostrou aqui que ele está. Ele descendo do carro. Dá uma ré, o motorista desce, André. Isso. E aí, a partir daí, tu consegue ver
Exatamente, a hora que ele sobe... Consegue ver, André, que ele vai para a lateral do caminhão. Exatamente, vai junto ali à porta do motorista. Sobe naquele parapeito que tem, né? No parapeito que tem ali do... Não é parapeito, ali para subir no caminhão, aquele apoio que se tem de ferro. Vejam que ele dá a ré, não foi aí o momento da batida. Não foi aí o momento da batida, porque falaram que teria sido uma batida em alguma na traseira, isso a gente não consegue observar. Agora sim, percebo que aí no momento que faz o retorno, o caminhão, a imagem ali não mostra, ó, mais uma vez, o caminhão parando para fazer o retorno, tá? Aí vai aparecer aqui o Etios dando a ré. Aqui o motorista de aplicativo, ele para, ele interrompe e agora ele desce do carro, ele desce, está com o passageiro dentro, segundo o Lucas relatou, está aqui ele vai até a frente do caminhão, vai até a lateral, se pendura e é o momento que ele cai e o caminhão atropela, ele teve morte instantânea, isso foi hoje às 7h45 da manhã. No sentido Portão para São Leopoldo, na ERS 240, uma briga de trânsito. A gente não sabe ao certo os detalhes, como que aconteceu. Parece que já havia uma perseguição, já havia um desentendimento entre eles. Lucas. André, atenção, agora, imagem do momento. A Polícia Civil está indo até o local onde está o caminhoneiro, André, e vai dar a voz de prisão para esse caminhoneiro, tá? Imagens que a gente está transmitindo ao vivo agora. Esse caminhoneiro saiu do local, foi até o posto da Polícia Rodoviária Federal em São Leopoldo, disse que saiu porque estava com medo e foi trazido até aqui, ao vivo, André, atenção, sendo preso nesse momento. Agora a prisão em flagrante, André. Preso por homicídio de trânsito, situação acontecendo neste momento. Esse é o caminhoneiro que estava nessas imagens, né? Estava no caminhão, que foi flagrado por essas imagens que a gente mostrou. André, por que essas imagens são importantes? Porque o caminhoneiro apresentou uma versão à polícia dizendo que havia perdido, que se assustou, enfim, que acabou tentando sair dessa situação. Só que essas imagens, André, mostram que ele arrastou ainda por alguns metros um motorista de aplicativo. Então, por isso, a polícia conseguiu agora essas imagens que a gente exibiu e, com base nessas imagens, está prendendo em flagrante agora aqui no local esse caminhoneiro. E a nossa equipe acompanhando tudo ao vivo por aqui, André. 11h42, o SBT Rio Grande mostrando ali do lado esquerdo da sua tela o motorista de um caminhão que foi preso neste momento. Mostramos ao vivo ele sendo algemado. Neste momento, está aí as imagens, Polícia Civil, Brigada Militar. Este motorista de caminhão sendo preso, algemado nesse momento, está aí dentro do carro da viatura da Polícia Rodoviária Estadual. Isto é na RS 240, no sentido da cidade de Portão para São Leopoldo. O motorista do caminhão está ali, sentado no banco da frente da viatura, acabou de ser algemado. Nós mostramos ao vivo a imagem agora há pouquinho. Como tudo aconteceu, nós vamos recuperar as imagens. Teria sido uma briga, um desentendimento de trânsito. No momento em que o caminhão está aí preparado para fazer o retorno, o motorista de aplicativo dá uma ré com o carro, ele dá uma ré, se aproxima do caminhão, desce e vai até a cabine, até o lado do motorista. O motorista do caminhão segue fazendo o retorno e aí esse motorista de aplicativo cai, foi atropelado e morreu na hora. Tá aí, ó. O momento que ele sobe junto à cabine, o caminhão segue e depois o caminhão vai até a Polícia Rodoviária Federal, que fica ali do bairro Charlau, em São Leopoldo. Diga, Lucas. A gente está vendo que tem uma comoção aqui de muitas pessoas, amigos, porque essa vítima é o Otávio Frota Júnior, conhecido como Frotinha, foi rei momo do Carnaval de Porto Alegre e atualmente era produtor cultural. Aqui tem uma mobilização, André, a gente está vendo aqui algumas pessoas de amigos dele e também familiares, e como ele era produtor musical e atuava com o MC Jean Paul, muito conhecido no cenário do funk, o próprio MC Jean Paul está aqui. Tá aí, né? André, delegada Isadora Galian está se aproximando aqui da gente, tá? Por sinal, ela estava do outro lado da rua. Delegada, qual foi o encaminhamento que foi dado por ali? Obrigado por vir nos atender aqui. Boa tarde a todos. A volante da homicídio foi acionada inicialmente por um homicídio culposo que ocorreu aqui no bairro da Charlau. Foi uma briga de trânsito entre o motorista do caminhão e o motorista do Uber. E prontamente a Delegacia de Homicídios, ainda que se tratasse de um homicídio inicialmente culposo, deslocou para o local para fazer a investigação preliminar. Como
nem todo mundo sabe, o homicídio só trabalha com homicídios dolosos, né? Chegando ao local, a gente ouviu algumas testemunhas, conseguimos imagens de câmeras de segurança que já estão disponíveis aí para o telespectador, que não são compatíveis com a declaração do autor. E por isso eu resolvi prendê-lo em flagrante por homicídio doloso por dolo eventual. Ele vai ser levado agora para o presídio, vai prestar algum tipo de esclarecimento na delegacia? Sim, com certeza. As 5 testemunhas que estão no local, junto com o autor, Lucas, serão levados até a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo para nós fazermos todas as diligências de praxe, o auto de prisão em flagrante e dar continuidade a essa investigação. André, a gente está aqui com a delegada Isadora Galian, que está trabalhando na investigação desse caso. Pode falar. Eu coloco na conversa com a gente o colega Jeremias Werneck, que está na redação. Jeremias, eu queria que você perguntasse para a delegada, por favor. Dentro do carro, junto com o motorista, estava, pelo visto, um cliente, né? Estava um passageiro. Esse passageiro, ele relatou para a polícia qual foi a origem da discussão entre os dois? Delegada, vocês já conseguiram ouvir o passageiro do carro que estava dentro? O que ele relatou até sobre a origem dessa discussão? Sim, nós fizemos uma breve oitiva, mas toda informal, né? E ele falou que iniciou uma discussão entre o motorista do Uber e o motorista do caminhão. O motorista do caminhão acabou batendo no motorista do Uber e amassando o carro, o veículo está ali, dá para ver que realmente teve um dano. E o motorista do caminhão tentou fugir do local. O motorista de Uber voltou, desceu do carro. É importante ressaltar que o motorista do Uber, a vítima, é portadora de necessidades especiais, ela não tinha uma perna. E aí, nas imagens, dá para ver claramente que ele se projeta na frente do caminhão, porque ficou muito aborrecido com a batida. E o motorista de Uber, o motorista do caminhão arrancou, arrastando ele por alguns metros. Lucas, e essa briga... Qual foi a versão que foi... Oi, André. Oi, desculpa. Em seguida, o Jeremias também quer fazer uma pergunta. Mas essa briga, ela não começou a batida, ela não foi ali no retorno. Já tinha sido antes, é isso? Para quem está chegando agora, 11h46, estamos falando ao vivo sobre uma briga de trânsito agora de manhã, 15 para as 8 da manhã, no trecho ali entre Portão e São Leopoldo, resultando na morte do motorista de aplicativo, ex-Rei-Momo, inclusive aqui de Porto Alegre. Lucas, depois só pergunta isso para a delegada, se essa briga ela começou neste ponto ou já era num ponto anterior, e em seguida o Jeremias tem uma pergunta também. Delegada, só para reforçar, essa briga começou antes daqui, já vinha alguns quilômetros se estendendo. E a batida foi uma consequência da briga ou a batida gerou essa briga? Não, na verdade eles já haviam brigado antes, de acordo com a investigação preliminar. E aí o motorista do Uber efetuou algumas freadas e acabou ocasionando essa colisão entre o motorista do caminhão. E o motorista do Uber ficou extremamente enfurecido, desceu do carro. E como dá para ver nas imagens das câmeras de segurança que nós obtivemos agora com exclusividade, o motorista do caminhão arrancou e arrastou essa vítima que veio a óbito aqui no local. Jeremias. Não, André, também ao Lucas, a todo mundo que está com a gente, bom dia. A dúvida é saber agora qual é a versão que foi apresentada pelo caminhoneiro. O que ele disse para a polícia ao separado? O que ele falou, principalmente do segmento dessa imagem aí, quando o motorista do Uber, do aplicativo, ele sobe no caminhão. O que ele disse a partir desse momento, Lucas? Pergunta para a delegada, por favor. Delegada, o Jeremias pergunta lá no estúdio o que foi a versão primeiro apresentada pelo motorista e também se, após vocês verem as imagens, ele já declarou algo. A versão apresentada pelo motorista, que até então estava na DPPA, foi que o motorista do Uber desceu do veículo, se pendurou na janela e começou a efetuar vários socos no seu rosto. Ele simplesmente arrancou na tentativa de se defender e o motorista do Uber acabou caindo e falecendo. E sobre o motivo para a fuga do local, porque ele se apresentou só posteriormente na Polícia Rodoviária de São Leopoldo, foi isso? Sim, ele fugiu do local do crime, mas parou logo à frente no posto da PRF e ligou para a polícia e foi apresentado na DPPA. André, Jeremias, a gente está aqui com a delegada Isadora Galian, que está investigando esse caso, prestou os esclarecimentos, claro, tudo ainda muito preliminar, como a gente mostrou, aconteceu ao vivo agora até a prisão desse motorista. Se tiverem mais algum questionamento, ela segue aqui conosco.
A gente está vendo as imagens, para quem está chegando agora, 11h49, o SBT Rio Grande mostrando ao vivo, em instantes, aconteceu a prisão em flagrante de um motorista daquele caminhão que se envolveu numa briga com um motorista de aplicativo. Na foto a gente consegue perceber os dois, né? À direita está ali a vítima, ele que fazia parte, né, da área cultural, ex-Rei Momo, inclusive aqui de Porto Alegre, daqui a pouco vamos trazer o nome certinho dele, se envolveu nessa briga de trânsito com um motorista de caminhão, foi atropelado e morto, isso 7:15 da manhã, na RS 240. E ele foi atropelado bem no momento ali na curva, né? Não na estrada, rodovia principal, mas no momento ali do retorno. Inclusive, o MC Jean Paul está lá, né? Está lá junto no local do acidente nesse momento. Ele que, devido à pandemia, a área cultural foi muito atingida, resolveu trabalhar como motorista de aplicativo. E hoje de manhã estava com um passageiro, quando teve uma briga com aquele caminhão que nós estamos vendo ali na imagem, com o motorista daquele caminhão. É uma briga que já estava acontecendo anteriormente. Este é o momento que o caminhão foi fazer o retorno, é a oportunidade que ele viu de parar, né, Jeremias? Desceu do carro, o que certamente ele estava revoltado, enfim, mas é um risco muito grande e, de fato, o que aconteceu, o motorista sobe do Uber, sobe na cabine, tá ali, ó, a gente consegue ver na imagem. André, agora nessa imagem que a gente está vendo, a gente consegue ver aí o MC Jean Paul, né? Ele está com esse boné preto e com uma camisa vermelha, alguma coisa assim nesse tom, a gente vê ali ele. O Paulo Garavello está tentando buscar a imagem, certamente, mas ele está ali no guarda-reio. A informação que a gente tem, que o Lucas passou, é que ele está arrasado, né? Pelo incidente. Ele tá aqui, ó, de boné aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, a gente consegue só ver o boné dele aqui, ó. Só o boné dele. Tem uma pessoa aqui, do lado uma pessoa de camisa vermelha e do lado esquerdo ele de boné aqui, MC Jean Paul, que está acompanhando. Todos os amigos consternados com o fato que aconteceu, como eu disse, agora de manhã na RS 240, na chegada a São Leopoldo, nesta briga de trânsito, vitimando ele, ex-Rei Momo, aqui de Porto Alegre, foi atropelado por este caminhão. Quem chamou o Jeremias ou o Lucas? André. Lucas. Aqui, o Lucas Abate, direto da RS 240. Até a gente flagrou o momento que o MC Jean Paul chegou por aqui, né? Porque ele foi avisado ainda pela manhã. O Frotinha, como era conhecido, era produtor do MC Jean Paul já há bastante tempo. Trabalhava nessa área cultural, era muito próximo do MC Jean Paul. E até a gente flagrou o momento que ele chegou aqui bastante arrasado, André. Desceu do carro, mal tinha dificuldade, mal tinha condições de ficar em pé, foi ajudado por outras pessoas. Agora a gente até consegue ver que ele está um pouco mais calmo por ali, foi acalmado por alguns amigos, pelos familiares do Frotinha, estão todos reunidos ali. Até o MC Jean Paul passou por aqui pela gente de cabeça baixa, chorando muito. A gente vê que é um clima muito triste por toda essa situação que aconteceu, porque, como eu disse, o Frotinha, como era conhecido, é uma pessoa que figura no cenário cultural já há mais de 20 anos, com certeza. Foi Rei Momo de Porto Alegre entre 2001 e 2008, depois acabou se afastando das atividades, mas continuou atuando como DJ e como produtor do MC Jean Paul. E ele estava, André, trabalhando como motorista de aplicativo justamente por conta da pandemia. Como os eventos estavam paralisados, a renda acabou diminuindo, ele passou a atuar como motorista de aplicativo e era por esse motivo que ele estava passando por aqui na RS 240 nesta manhã. Ô Lucas, o corpo do Frotinha permanece aí no local? Permanece, André. Permanece do outro lado da RS 240, até a gente... A perícia não chegou ainda. Está mantendo esse distanciamento. Ali, para aí essa imagem um pouquinho, então. Para aí um pouquinho essa imagem. Pede, quem é que está contigo, o Garavello? Pede para o Garavello abrir só um pouquinho. Paulo Garavello. Para o Garavello. Pede para o Garavello abrir só um pouquinho. Inclusive, a gente vê o cordão de isolamento aqui. Isso, assim, ó. Assim tá ótimo. Bom, aqui a gente consegue perceber, olhem só, por favor. Me ajuda aqui, Léo. Aqui, ó, esse carro à direita, o branco, é o carro do motorista de aplicativo, do Frotinha, como dissemos, ex-Rei Momo de Porto Alegre, tá? O que aconteceu? Vejam que o caminhão fez esse percurso aqui, ó. O caminhão estava onde, nesse momento, está a viatura da Polícia Civil, ele fez este sentido de retorno. E aqui aonde está este outro veículo é o ponto em que o corpo do motorista de aplicativo do Frotinha está ainda nesse momento, que é onde ele então foi atropelado pelo caminhão. No momento que ele subiu na cabine, o caminhão, o motorista seguiu
né, teria feito alguns movimentos, isso vai ser confirmado pela polícia, quando então ele, o Frotinha, com dificuldade por não ter uma perna, cai, né, ali do momento que ele estava pendurado, querendo segurar o motorista, né, do caminhão, cai, foi atropelado e o corpo segue ali. O que fez o motorista do caminhão? Seguiu pela RS 240 e cerca de 4 quilômetros adiante, parou no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica no bairro Charlau, e ali apresentou a versão dele. Essa versão dele, diferente com a versão que a polícia conseguiu obter no local do acidente, fez com que o motorista fosse preso em flagrante, inclusive ele está ali. Permanece ali o motorista do caminhão, dentro da viatura do carro da Polícia Rodoviária Estadual. Está aqui ele, a gente vê que está com os braços para trás, porque nós mostramos ao vivo o momento em que ele foi algemado, onde foi dada a voz de prisão em flagrante, por este homicídio, e agora segue, portanto, a investigação. Lucas e Jeremias Werneck. André, toda essa movimentação que tu narrou muito bem agora, a gente viu aqui ao vivo, André. A gente soube dessa informação que ele foi até o posto de São Leopoldo, de lá foi levado até a delegacia, lá prestou esse depoimento que a delegada falou para a gente aqui no local, dizendo que tentou se desvencilhar. Agora ele está sendo levado para a delegacia de homicídios, onde vai prestar um depoimento formal, acompanhado de um advogado, e depois será encaminhado ao sistema prisional, porque, como bem disse a delegada, está sendo autuado por homicídio doloso, André, quando há intenção ou quando se assume o risco de matar. Bom, se for possível, daqui a pouco a gente vai tentar conversar, se for possível, né? Até porque ele está muito consternado, o MC Jean Paul, cujo Frotinha era o produtor dele, né? Eram amigos, inclusive está ali, ó. Está ali, ele que está atravessando? É o MC Jean Paul, ele está atravessando e está indo em direção ao corpo. É isso? Ele está indo em direção ao corpo. Ele atravessa. Isso, André, está indo em direção ao corpo. Está indo em direção ao corpo, que permanece no local. Para quem não acompanhou, uma briga de trânsito vitimou o motorista de aplicativo Uber, que já tinha sido rei momo de Porto Alegre, Otávio Frota Júnior, resultando na morte dele, porque o caminhão não parou, e a imagem mostra isso, atropelando e matando na hora. E agora o MC Jean Paul, que chegou, já estava há algum tempo ali acompanhando, visivelmente emocionado, atravessa agora a estrada e tenta se aproximar, né? Pelo menos se aproximar, até porque há um cordão de isolamento, tenta se aproximar do corpo do amigo e também produtor Otávio Frota Júnior. Daqui a pouco a gente traz outras informações ao vivo. Nós vamos a um rápido intervalo, não é mesmo, Jeremias Werneck, 11h57, e voltamos com a atualização e todas as informações nesta terça-feira, dia 6 de abril. Rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h59. E atenção, daqui a pouco vamos falar sobre o auxílio emergencial, porque tem dinheiro na conta, né? Com o auxílio, dinheiro na conta do auxílio emergencial, novas regras. Quem pode receber e qual o valor para cada beneficiário? Daqui a pouco a gente vai esclarecer e hoje, a partir das 14h, teremos a transmissão da nossa live, dando todas as orientações e dicas a respeito do pagamento do auxílio emergencial. Muito bem, meio-dia em ponto, atenção, vamos até São Leopoldo, do Vale dos Sinos, RS 240. Hoje de manhã, uma briga de trânsito resultou aí na morte do ex-rei momo aqui de Porto Alegre, o conhecido Frotinha. E nós vemos imagem, inclusive, do grande amigo dele, o MC Jean Paul, está ali, está de preto, visivelmente abalado. E lá no local está o nosso colega, Jeremias está no estúdio, está o Lucas Abate, que vai trazer informações, porque é um caminhão que a gente não consegue identificar se ele é de alguma empresa ou não. Para quem não acompanhou, resumidamente, conta pra gente o que aconteceu, Lucas Abate, hoje de manhã às 7h45. André, a gente veio até o outro lado aqui da RS 240 para mostrar melhor a dinâmica desse acidente. Esse caminhão, André, é o caminhão envolvido na colisão. Ele não estava ali porque o motorista fugiu do local. Depois, ele foi trazido até aqui, tá, André? A colisão, a briga, aconteceu exatamente nesse trecho onde a gente está falando agora. É um trecho em que se abre uma terceira pista para fazer um retorno na RS 240 e foi aqui que aconteceu a briga. Nesse ponto onde a gente fala, o Frotinha se pendurou no caminhão, André. Ficou pendurado aqui e foi discutindo. E eles vieram, André, fazer essa curva aqui, ó. O caminhão fez essa curva
Só que nesse ponto o Frotinha já estava caído, caiu do caminhão e foi arrastado por toda essa extensão, cruzou o outro sentido da RS 240 e acabou caindo ali onde o corpo permanece no local. Essa foi a dinâmica do acidente, André, que foi flagrado por essas câmeras e que a gente mostra agora com exclusividade. Até a gente fez um sinal há pouco para o MC Jean Paul aqui, ele ainda está muito abalado, André. Preferiu ainda não falar nesse momento, porque de fato era uma pessoa já que há bastante tempo eles conviviam, trabalhavam juntos, são amigos de muito tempo. Ficou muito arrasado quando chegou por aqui, mas ele permanece no local praticamente em choque, bastante incrédulo, vendo essa cena por aqui, André. Bom, para quem está chegando agora, 12:02, esta imagem do lado esquerdo é a imagem do MC Jean Paul, observando ao longe o corpo do amigo, o Frotinha, ex-Rei Momo de Porto Alegre, que morreu por volta de 7:45 numa briga de trânsito na RS 240 ali em São Leopoldo. A gente vê ali o corpo, está com inclusive uma proteção, ele tenta se aproximar, está ali o MC Jean Paul com uma camisa preta, boné preto, está tentando chegar mais próximo, talvez vá pedir para os policiais que autorizem essa aproximação. A perícia ainda não chegou ao local. O caminhão, Lucas, se tu puder olhar de onde é essa placa, porque pela inicial ela não é do Rio Grande do Sul, a gente não sabe ainda, o caminhão não tem marcas ali, não mostra se é de alguma empresa ou não, mas a placa com a letra A, né, não é, em princípio, a não ser que tenha sido transferida para cá, mas não é do Rio Grande do Sul, talvez do Paraná. Sapucaia do Sul, André. Sapucaia do Sul, mas é Sapucaia originalmente do Sul. o A. Vim aqui um pouquinho, forcei a visão. Certo. Tá, e aí o MC Jean Paul, nesse momento, observando ali o corpo do amigo Frotinha, que, como dissemos, morreu numa briga de trânsito hoje de manhã. Tá aí, vamos colocar a imagem, mais uma vez, da briga de trânsito, do momento em que já, durante o caminho, já havia um desentendimento. Ele desce o Frotinha do carro branco, que é o carro da Uber que ele dirigia, tenta segurar a cabine do caminhão, subir na cabine do caminhão, o motorista segue e, nesse momento do retorno, o Frotinha, que não tem uma perna, né, ele é deficiente físico, ele cai e é atropelado justamente ali no retorno e o caminhão segue. O caminhão seguiu e só foi parar no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde apresentou uma versão diferente da que a Polícia Civil colheu no local do acidente. Portanto, nós mostramos inclusive o motorista deste caminhão sendo preso em flagrante. Foi por volta aí de 20 para o meio-dia. Jeremias. A empresa de aplicativo, de transporte aplicativo, a Uber, soltou uma nota oficial, tá? A gente teve acesso aqui, a nossa produção recebeu e eu vou ler ela. É uma nota curta e diz o seguinte: a Uber lamenta profundamente o acidente que resultou na morte do motorista parceiro Otávio Frota. Nossos sentimentos estão com os familiares da vítima neste momento de dor. Todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro para acidentes pessoais e a empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar nas investigações do acidente. Muito bem, a gente volta até São Leopoldo na RS 240, Lucas. E um pouco mais cedo a gente conversou com o comando rodoviário da Brigada Militar, que atende aqui a área e que nos deu mais detalhes sobre como foi as circunstâncias desse acidente. Olha, segundo informações da testemunha que estava no veículo da frente, ambos condutores já vinham se provocando no sentido de deslocamento já de São Leopoldo a Portão. O caminhão, ao acessar a alça de retorno, o veículo da frente Uber acabou dando ainda um ré na rodovia para vir tirar satisfação com o condutor do caminhão, o qual desceu do veículo, foi até a porta do caminhão, subiu, onde o caminhão arrancou, vindo o cidadão se desequilibrar, né, e a cair, e o caminhão vindo, infelizmente, a atropelá-lo. Tá aí o que foi narrado. A gente conversou, André, também. A gente conversou aqui no local e ele permanece até aqui, claro, está fazendo agora os procedimentos com o sogro do Frotinha, também motorista de aplicativo, estava aqui por perto, soube dessa situação e veio até o local e conversou com a nossa equipe um pouco mais cedo. Me uniu com a minha filha, tudo, tá? Não tem explicação, não tem o que falar dele. Se perguntar para umas 1000 pessoas aí, não tem o que falar dele. Ele é uma pessoa totalmente familiar.
Lucas, o que a gente já quer, assim, que eu gostaria de pedir para as pessoas, né, para que não ficassem aí próximos, a gente vê que há muitas pessoas, muitos amigos consternados, mas é um perigo muito grande, é um risco muito grande para as pessoas e principalmente o trânsito, ele flui, como o corpo do Frotinha que foi atropelado, né, ele está ali do lado direito, ali, ó, atenção, gente, quem é o MC Jean Paul? Não, é o sogro, seria esse o sogro, Lucas? Desesperado. Não, André, o sogro está do outro lado da avenida, é alguma pessoa que veio provavelmente para fazer o reconhecimento oficial e está muito desesperado. Foi mais ou menos dessa forma que o MC Jean Paul chegou por aqui, todos os amigos, André, porque muita gente veio até aqui para ver essa situação. É um clima total de choque e também de consternação de muitas pessoas. Meu Deus do céu. É uma pessoa que se aproximou, está ali o MC Jean Paul à direita de boné. A pessoa está, esse senhor ali que talvez foi fazer o reconhecimento, ele se aproximou, não sei, Lucas, se ele chegou a fazer o reconhecimento, mas desesperado nesse momento quando visualiza o corpo do Frotinha, ex-Rei Momo de Porto Alegre, agora tentando atravessar. Esse senhor está com roupas, né? A gente vê que ele está com uma roupa estava trabalhando, provavelmente foi chamado. Está com um uniforme, né? Está com um uniforme, exatamente, está com um uniforme. Olha o perigo também atravessar nesse momento essa rodovia, é uma das rodovias com maior movimentação, desesperado, ou familiar, amigo próximo, a gente não sabe ainda, são imagens ao vivo da RS 240. Diga, Jeremias. Depois eu vou pedir para o pessoal botar de novo a imagem que a gente tem aí, a imagem exclusiva da câmera de segurança. Sabe o que me chama a atenção nessa imagem, André? Olhando com mais calma, presta atenção, o Frotinha vai descer do carro e esse detalhe me parece que ele dá a dimensão da discussão que eles tiveram. Porque o Frotinha estava perto da porta do carona. Ele poderia se debruçar ali, mas não, ele foi direto onde estava o motorista. Então ele estava muito indignado. Essa discussão não foi pequena. Ele foi lá direto no lado do motorista. Tá? Ele foi direto para cima do motorista. Ele poderia ter tentado entrar pela outra porta. Não, ele foi para cima do motorista naquela janela, naquela porta, André. Aí o momento em que o Frotinha, para quem não acompanhou, ex-Rei Momo de Porto Alegre, briga de trânsito, agora dirigindo, né, fazendo o trabalho para Uber. É a hora que ele encosta, porque a briga já começou antes, a discussão entre eles, segundo o relato do passageiro que estava ali. Aqui ele desce. Ele poderia ter ido na outra porta. Mas só pelo visto só estava o motorista sozinho, né? Ele queria discutir, conversar, porque esses detalhes que a gente não sabe. O carro, como disse a delegada, tem um amassado, ou seja, houve uma batida e, pelo visto, o motorista do caminhão seguiu viagem. No momento que ele foi fazer esse retorno, foi a hora que ele aproveita a oportunidade e para, tá? Mostra mais uma vez. Esse é o Etios, é o carro da vítima. Para aí só um pouquinho a imagem. Vejam que atrás o trânsito, ele foi se acumulando. Agora, bem no início da imagem, se a gente puder voltar, a gente já percebe que há algo errado. Ou seja, olha aqui, ó, já tem várias pessoas, vários carros que estão ali parando. Quer dizer, já se percebia alguma discussão entre caminhão e o motorista. Aí, ó, a hora que aí o Etios dá ré, o Frotinha dá ré, os carros param e tentam desviar. Ele abre a porta, desce, vai até o lado do motorista. O motorista, agora vai ter que explicar tudo por quê, segue e aqui é assim que vai acontecer o atropelamento. Segue a imagem, se for possível, não sei até onde a gente tem. Logo em seguida acontece o atropelamento, que é lá no lado ali, pelo lado do retorno. Para quem não conhece, ex-Rei Momo de Porto Alegre, Frotinha, que também era produtor musical do MC Jean Paul. Põe a imagem ao vivo do MC Jean Paul, que está lá no local. Ali, ó, MC Jean Paul está aqui, ó. Está aqui com um boné preto. O infinito é o limite, está ali na camiseta dele. Ele tentou se aproximar do corpo do amigo. Chegou até mais próximo, mas não se aproximou muito, até porque há um cordão de isolamento. Isso tudo aconteceu hoje às 7:45 na RS 240, bem próximo ali a São Leopoldo, entre Portão e São Leopoldo. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações. A gente vai trazer outras informações a respeito deste incidente. Está aí, ele que tinha o Frotinha, uma dificuldade na perna, não tinha uma perna, inclusive, né? Era uma pessoa que tinha deficiência física e tinha se dedicado a aplicativo justamente porque, em meio à pandemia, a dificuldade do meio cultural é muito grande
estava tentando ganhar a vida. Houve essa discussão, infelizmente, morreu atropelado e o motorista foi preso em flagrante. Nós mostramos, o SBT mostrou ao vivo a prisão deste motorista. Nós estamos ainda tentando ir atrás da empresa, e se for possível, Lucas, se estiver me ouvindo, tentar identificar qual é a empresa para que a gente possa saber qual é o ramo desta empresa que aparece a placa. A placa não é que o caminhão é daqui, eu acho que até do Paraná, mas foi registrado em Sapucaia do Sul. Daqui a pouco a gente vai conseguir atualizar estas informações também. Daqui a pouco a gente volta. Como é que é o nome? Poupa Norte. Poupa Norte. Bom, a gente vai atrás dessas informações aí. 12:12 minutos, agora 12:12 minutos. Em seguida trazemos a atualização das informações sobre esta morte do ex-Rei Momo aqui de Porto Alegre, numa briga de trânsito hoje de manhã. E agora nós vamos até a região do Vale do Caí, um pouco mais adiante da cidade de Portão, porque a polícia está fazendo buscas ao suspeito de matar a enteada. Isto em Bom Princípio, essa garotinha, 13 anos de idade. O corpo dela foi enterrado hoje, a Jordana. Quem vai trazer novidades sobre este caso, sobre a investigação, é a colega Aline Schneider, que está lá na cidade de Bom Princípio. A menina, que é onde aconteceu o crime, mas a menina não é de Bom Princípio, ela é da cidade de Três Passos. Ela e a família estavam vivendo já há algum tempo na região de Bom Princípio e agora a Aline, ao vivo, lá da cidade de Bom Princípio, vai atualizar para a gente sobre este caso. Oi, Aline, boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. O suspeito de matar a enteada de apenas 13 anos de idade estava em liberdade condicional. Elias dos Santos Silvestre é considerado agora pela polícia foragido. Na ficha criminal dele existem 3 acusações por violência sexual, sendo 2 delas menores de idade como vítimas. Eu estou aqui em frente à Delegacia de Polícia de Bom Princípio, onde fala com a gente o delegado Marcos Eduardo, que nos traz mais informações. Delegado, muito obrigada por nos atender ao vivo aqui no SBT. Por que a polícia suspeita do padrasto como o principal autor deste crime e poderia ter mais alguém envolvido? Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Na verdade, a nossa linha de investigação aponta realmente para a suspeita do padrasto, né, como autor. Assim, não temos notícia de outras pessoas envolvidas. Até se ventilou se a mãe poderia estar cobertando ou alguma coisa do tipo para ser responsabilizada, mas a gente não conseguiu apurar nada nesse sentido. Tá? E nessa linha de investigação, uma ligação do suspeito é o que principalmente indica ele como autor do crime. O que ele disse para a irmã dele? Sim, a gente tinha 2 hipóteses, né? Que teria sido uma pessoa que passou pelo local e teria avistado o corpo, e a gente teria outra hipótese que teria sido o próprio suspeito, ali o padrasto, que teria ligado para os bombeiros e informado aonde que estaria o corpo. E depois se confirmou que o número de celular realmente conferia com o do suspeito, e os bombeiros têm aquele identificador de chamada, né? Então aí ficou bem claro para nós que ele próprio ligou e informou onde que estava o corpo da menina. Portanto, André, o próprio suspeito, o padrasto da menina, foi quem avisou os bombeiros de onde estava localizado o corpo da menina, da jovem de 13 anos de idade. Agora, delegado, ele também... Sim, André? Não, pode concluir, depois a gente tem uma pergunta daqui. Delegado, o Elias, ele fez uma ligação para a irmã dele. O que ele disse nesse telefonema? Olha, na verdade foram 2 áudios, mensagem de áudio que ele passou para a irmã, né? E eu acabei ouvindo os áudios e ali ele fala que cometeu uma besteira, que ia se arrepender pro resto da vida, que ele tinha que se entregar a Jesus e que ele tinha abandonado o carro ali na região de Montenegro, próximo à rodoviária, e que era para a família ir lá buscar o carro, que o celular estava dentro e que depois ele voltaria para se despedir de todo mundo. André. Não sei se o delegado nos escuta, Aline. O delegado nos escuta, a gente agradece aí a participação. Sim, ele ao nos vivo. escuta. Oi, delegado, boa tarde. Agora, delegado, pelo que se sabe, esse homem já tinha, não era a primeira vez que tinha enfrentado, inclusive respondia sobre outros 2, pelo menos 2 abusos. A pergunta que eu faço, essa menina, ela já vinha sendo abusada por ele dentro de casa, né? O que se tem de informação, quanto tempo que ela convivia dentro de casa com ele
e o que teria motivado, ela teria gritado, teria dito que ia contar algo para alguém, o que o senhor conseguiu investigar? Pois é, a gente tem a informação de que ela convivia com ele, né? Ele não morava com ela, ele morava na casa da mãe dele e ele às vezes ia lá para ficar com a mãe, né? Que era a companheira dele, a atual companheira. E tinha uma convivência pacífica, assim, nenhum indício de violência, de abuso, de brincadeira mais incisiva, assim, de conotação sexual. A mãe reportou que ele teria uma vez feito uma pergunta para ela e para uma coleguinha ali, aí sim, com uma conotação mais sexual, e que aí ela foi tirar satisfação, e que essa amiguinha reportou para os pais que ele teria falado isso, e os pais também não gostaram e foram falar com a mãe, né, com a mãe dela, e a mãe dela achou que não, que seria um mal entendido e tal, que ele queria meio que preservar elas, e ficou por isso. Aí os vizinhos ali ficaram meio com raiva dela, né? Acharam que ela poderia ter culpa no episódio. André, só para esclarecer esse fato aí que o delegado traz, hoje de manhã vizinhos foram ouvidos aqui na delegacia, e essa cena que o delegado relata é que as meninas estariam certa vez vendo um filme onde teve uma imagem um pouco mais quente, digamos assim, e aí o Elias viu as meninas vendo essa cena e perguntou para uma delas, né, delegado, se elas gostariam de praticar um ato sexual. Então, a vizinha, a amiga, contou para os pais. E os pais dessa menina avisaram a mãe da Jordana. Fora isso, a mãe não relata nenhuma outra cena que pudesse desconfiar. A mãe sabia do antecedente do padrasto? Ela sabia, ela disse que sabia de um dos antecedentes e que ele teria falado ali, que já tinha pagado a pena dele, os pecados, e que não daria problema nenhum nesse sentido, né? E ela realmente acreditou que ele estava frequentando a igreja, que ele não faria nenhum mal para as filhas dela, né? E não foi o que aconteceu. Ele teria prometido que jamais iria repetir com as filhas o que fez com a Jordana, né, delegado? Exatamente. Ele falou que não faria nada de mal para as filhas. E para a gente encerrar, delegado Aline, o que teria motivado, digamos assim, essa morte? Assim, o que aconteceu? Olha, André, assim, eu acho que sem realmente saber extrair dele os fatos ali, exatos que aconteceram, né? E eu acho que dá pra gente pensar que, assim, já teve 3 episódios envolvendo estupro de menores, assim, 2 envolvendo estupro de menores e um de uma maior. Mas eu acho que esse, por estar num contexto de uma pessoa da família ali, de uma enteada e tal, eu acho que tornou para ele a questão meio que insuportável, depois ter que conviver com isso, né, ali no núcleo familiar. Ele está sendo procurado. Ele acabou indo além e acabou... Ele está sendo procurado, e quem tiver informações, por favor, entre em contato com a polícia mais próxima, né, que em seguida vai poder comunicar ao delegado sobre o paradeiro desse homem que está sendo procurado. Está ali a imagem dele. Obrigado, delegado, pelas informações. Obrigado, Aline. Muito bem, direto. Eu que agradeço, André. Obrigado. Muito bem, direto de Bom Princípio, as informações da morte dessa menina Jordana, que foi enterrada agora de manhã. Está aí ela, né? Morreu provavelmente por sufocamento. Eu fico imaginando o drama que essa menina aí sofreu. Bom, 12h e 20 minutos agora, atenção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a vacinação. Como é que está a vacinação no seu município, aí na sua cidade? Em seguida, então, a gente vai trazer as informações completas sobre as regiões onde acontecem a vacinação contra o coronavírus. 12h e 20, atenção. Vamos voltar a São Leopoldo ao vivo, onde hoje de manhã, por volta de 15 para as 8, aconteceu uma briga de trânsito. Uma briga de trânsito, está aí o caminhão, já estavam brigando, né, durante a estrada, uma discussão, o motorista de trânsito e o motorista de caminhão e o motorista do Uber, o Frotinha, que tinha sido remomo aqui em Porto Alegre, devido à dificuldade por causa da pandemia, resolveu trabalhar como motorista de aplicativo. Ele aproveita a oportunidade do retorno ali do caminhão, desce com dificuldade, porque ele não tem uma perna, se pendura junto ao vidro onde está o motorista de caminhão, que segue, né? O motorista segue fazendo o retorno e nesse momento atropela e mata, morre na hora o Frotinha. O Frotinha, que era produtor cultural, também trabalhava com o MC Jean Paul, que está lá no local, né, do acidente, junto com outros amigos e familiares do Frotinha. E o Lucas Abate está acompanhando, nós mostramos inclusive, Lucas, a prisão
ao vivo, né, a prisão em flagrante do motorista deste caminhão. E lá no canto a gente percebe o MC Jean Paul e outros amigos próximos do Frotinha. Vai daí, Lucas. André, imagens ao vivo exclusivas que mostram a prisão desse caminhoneiro. A gente permanece aqui no local, já faz mais de 4 horas que aconteceu tudo. Há pouco a perícia chegou por aqui, então por isso ainda tem uma movimentação na RS 240. André, só para entender o que aconteceu depois disso tudo. Depois que aconteceu a colisão, o motorista seguiu naquele sentido, em direção a São Leopoldo, e parou somente uns 4, 5 quilômetros à frente. No posto? No posto da Polícia Rodoviária Federal, em São Leopoldo. Lá disse que se envolveu num acidente, contou toda essa situação e foi levado para a delegacia de plantão de São Leopoldo. Na delegacia, André, apresentou aquela versão que foi até narrada aqui ao vivo pela delegada, dizendo que teve uma briga, tentou se desvencilhar e acabou atropelando sem querer, seria um homicídio culposo. Só que a polícia veio até aqui com ele e foi o momento, inclusive, que a gente mostrou. Nesse exato momento, a polícia teve acesso às câmeras de segurança que a gente mostrou aqui também no início do programa e ao longo do SBT Rio Grande a gente tem mostrado. E a partir dessas câmeras, André, a polícia verificou que a versão apresentada com ele não batia com o que tinha nas imagens e por isso ele foi preso em flagrante aqui por homicídio doloso. Está nesse momento na delegacia de polícia prestando depoimento. O Frotinha, como a gente vem dizendo, produtor cultural, trabalhou como foi Rei Momo de Porto Alegre de 2001 a 2008, tinha 46 anos e mais recentemente trabalhava com o MC Jean Paul, que inclusive permanece aqui no local. Disse que ainda não tem condições de falar, está muito abalado com tudo isso. Mas por conta da pandemia, com a suspensão dos eventos, estava trabalhando como motorista de aplicativo e foi nessa função que ele se envolveu nessa confusão aqui na RS 240, o trecho de São Leopoldo, André. Bom, aqui na esquerda a gente consegue observar nessa imagem ao vivo do Paulo Garavelo, que está lá junto com o Lucas Abate. Aqui aparece, aqui do lado esquerdo da tela, o MC Jean Paul, que está acompanhando ao vivo, está muito próximo, porque o corpo do Frotinha continua lá, gente. Continua lá porque a perícia ainda não chegou. A gente vê que pelas conversas, o revolta, a indignação, tristeza, o semblante emocionado, incrédulo do MC Jean Paul. Eu vou pedir para o Garavelo mostrar, Lucas, já que vocês estão perto, o carro dele, o carro Etios, aquele branco que está ali, para a gente tentar identificar onde que houve a batida. Me parece que aqui, ó, a gente consegue ver do lado esquerdo o para-choque, ó. Esta aqui é a batida que originou, então, e vejam a identificação que como cadeirante, né? Tem um selo de cadeirante atrás, né? Tá aqui, ó, a gente consegue observar, atenção, essa imagem ao vivo. Nós estamos observando aqui o carro do Frotinha, ex-Rei Momo de Porto Alegre, que morreu hoje de manhã nessa briga de trânsito que aconteceu em São Leopoldo. Essa batida aqui que a gente observa no para-choque, Lucas, só para eu entender, não foi no momento da ré. Seria no momento daquela... vamos botar aquela imagem ali, me ajudem a tentar compreender, porque tá aí, ó. Eles já vinham se desentendendo. Aí, quando o caminhão tenta atravessar, o Frotinha dá a marcha ré, e eu não sei se nessa hora encostou no caminhão. Não sei, acho que não me parece que não. Acho que não, André. Mas é que eu digo isso porque o caminhão pode ter arrancado e batido naquele momento. Mas me parece que isso já aconteceu antes, já vinha acontecendo, isso não está esclarecido. Mas o próprio desentendimento já vinha acontecendo, como relatou o passageiro que estava no carro branco, ali no carro junto com o Frotinha. E aí, então, ele desce, sobe na cabine ali, ó. O carro encosta, sobe na cabine e o caminhão segue, ó. Ele caminha com dificuldade, passa pela frente do caminhão, sobe ali do lado da cabine, o caminhão segue e é o momento que atropela e morre na hora o Frotinha. Diga, Lucas. Essa colisão, André, ainda não está bem esclarecida como aconteceu e se de fato aconteceu. O que se sabe foi narrado pela testemunha que estava dentro do carro, disse a polícia que essa discussão vinha desde antes e ela foi gerada por alguma manobra de trânsito. Não foi um acidente, não foi uma colisão que gerou essa discussão, e sim a discussão que gerou essa batida. Agora, o exato momento que teve a batida, essa colisão que a gente consegue ver até pelo carro ali,
é pouca coisa, praticamente amassou apenas o para-choque. Né? Se aconteceu, foi motivada por essa discussão. Não se sabe ainda exatamente, André, o que fez, por que o Frotinha decidiu descer do carro, ir até a janela, mas se sabe que essa discussão vinha já de bastante tempo. Aqui nesse acesso, ele aproveitou um local um pouco mais fechado, né, para parar o carro, dar uma ré, tentar impedir, digamos assim, a passagem do caminhão, e foi nesse momento que ele desceu do carro. Outra coisa que me chama... As circunstâncias da colisão ainda não estão bem esclarecidas. Outra coisa que me chama a atenção, gente, volta ali na imagem do caminhão, bem no início. O caminhão, ele dá uma parada e olha, ele abre faz um balãozinho e avança a pista, olha aqui, ó. Ele avança e quase que bate em outros veículos, percebe? Vem que tentando sair dali logo, André. Pois é. Não, ok, ele queria virar à esquerda, mas olha só, ele entra para fazer o balão, invade a pista e quase bate nos outros dois carros que estão aqui atrás. Isso chamou a atenção. Quando eu falo sobre isso, gente, olha só, quando eu me refiro a esse momento aqui, nós não sabemos aqui, a gente está fazendo aqui uma conjectura. Estamos aqui vendo várias hipóteses. Porque a briga, ela já poderia ter, e estava acontecendo antes, durante o trajeto, isso já se sabe. Agora, e a discussão pode até ter acontecido sem ter uma batida de fato. E quando eu digo que aqui ele deu a marcha ré, o caminhão pode, no momento de arrancar, né, aqui a hora que ele se aproxima, ou mesmo, só uma hipótese, pode ter acontecido aqui a batida. Só que a história já vinha de muito tempo antes, né? Já vinha a discussão de muito tempo antes. E aí, então, infelizmente, né? O que faz a gente pensar, Jeremias e Lucas, que nos acompanha, quem está nos acompanhando também ao vivo nesse momento, é da gente parar, né? E ficar pensando, não buscando culpados, não, mas que triste isso. É o contexto aí, né, André? Esse contexto. A via movimentada, o horário. E uma briga de trânsito, quer dizer. Uma discussão. Eu repito, ele poderia ter feito qualquer outra intervenção. Ele desceu do carro e foi no lado onde estava o motorista. Olha, o MC Jean Paul. Gente, para quem está chegando, muitas pessoas entrando em contato com a gente, pedindo para explicar o que aconteceu, querem compreender e por isso a gente está repetindo aqui. Do lado esquerdo da sua tela, MC Jean Paul, junto com outros amigos, estão muito próximos do corpo do Frotinha. O Frotinha, ele foi rei momo em Porto Alegre, era produtor musical, trabalhava com o MC Jean Paul, mas nesse momento dessa crise de pandemia, o setor cultural em dificuldade, ele foi trabalhar como motorista de aplicativo. Tá ali as pessoas se abraçando, familiares, amigos que foram até o local. Por quê? O que aconteceu com o Frotinha? Frotinha trabalhando como motorista de aplicativo. Atenção que está chegando uma pessoa. Está chegando uma pessoa no local. A mulher dele. A esposa. A esposa do... Ah, não. Tem uma senhora que chegou junto ao MC Jean Paul, é isso? Junto ao MC Jean Paul, dando apoio. Também botou a mão na cabeça, incrédula. Estão olhando para o corpo do Frotinha, que segue, né, no meio ali da rodovia, no local do retorno. O Frotinha que, por causa de uma briga de trânsito, né, desceu do carro, se pendurou no caminhão, ele com dificuldade, não tem uma perna, se pendurou no caminhão, o motorista do caminhão não parou, seguiu adiante, atropelou e matou o Frotinha na RS 240, hoje às 7:45 da manhã. O motorista seguiu, não parou, né? Tá aí o momento, ó, que o caminhão para o retorno, Frotinha dá ré, porque a briga já estava acontecendo já há algum tempo, essa discussão de trânsito, não sabemos ao certo o que aconteceu. A gente não sabe se foi um acidente, a discussão, ou se foi a discussão, um acidente. Exatamente. A ordem a gente não conseguiu identificar, né? Exatamente, tá aí a imagem do rei momo, então Frotinha, e aí o Frotinha desce do carro, vai até a janela, o motorista seguiu, e aí que acontece o atropelamento. E ele não parou, ele foi adiante, cerca de 4 quilômetros, só foi parar no posto da Polícia Rodoviária Federal, contou a versão dele e aí depois a Polícia Civil, né, comparando com imagens, com versões, fez a prisão em flagrante, que o SBT nós mostramos imagens exclusivas, ao vivo, ele sendo preso, a voz de prisão para o motorista deste caminhão. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações deste incidente e a morte do ex-rei momo de Porto Alegre, está aí o Frotinha. Muito bem, 12:31 agora e atenção, olhem só estas imagens. Parece um filme de ação, não parece? Aqueles com grandes produções, efeitos especiais, mas infelizmente é vida real. Um grave acidente com 3 caminhões e essas cenas aí, depois deste acidente gravíssimo, pelo menos uma morte.
Onde foi isto? Onde aconteceu, Jeremias Werneck? Bom, André, isso aconteceu no quilômetro 65 da BR-239, em Piratini. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da noite de ontem e as informações que a gente tem até agora, André, elas dão conta de que aconteceu uma colisão entre esses caminhões, seguido de um derramamento de carga na pista e um incêndio. A polícia ainda não disse que tipo de material era transportado, mas certamente pelas imagens desse fogo todo era alguma coisa inflamável, né? E também está confirmado pelo menos um óbito nesse acidente. Mas a gente está buscando mais informações sobre essa ocorrência. Muito bem, esse acidente aconteceu em Piratini, no sul do estado. Gravíssimo acidente, né? Gravíssimo acidente. Olha só, a gente vê com combustível. E aí, a imagem, ela é impressionante. Impressionante. Foi por volta de 10 da noite, né, Jeremias? 10h30 da noite de ontem. Nossa, olha só, assustador. Muito bem, 12h 32 minutos e atenção, porque tem dinheiro na conta, volta aqui a imagem pra gente, do auxílio emergencial, Jeremias Werneck. Que hoje, boa então, notícia. o dinheiro vai lá, tudo bem. Como disse uma vez o presidente, né? É muito para quem dá, mas pouco para quem recebe. É verdade. Mas antes pouco do que nada. Bom, enfim, começa hoje então uma nova rodada de pagamento. Quem vai receber, quem pode receber, qual vai ser o valor. Quem não recebeu tem como recorrer, fazer uma solicitação. Isso a gente vai explicar daqui a pouco, portanto. E às 2h da tarde teremos a transmissão, a nossa live, com todos os detalhes sobre o pagamento do auxílio emergencial. Muito bem, agora tem um recado para todos vocês, dos nossos amigos da Solução Financeira. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, agora 12h34, 12h34, vamos até a redação. Cadê o Jeremias Werneck? Porque, cadê o Jeremias? Oi, Jeremias Werneck, brilhantando a redação, né? Participando com a gente aqui no SBT Rio Grande. Jeremias, tu tens informações agora pra gente a respeito de... Me diga aí, André, diga que eu busco aqui. A gente está com tanta informação, nós temos um ataque a uma farmácia, é isso? Ataque a uma farmácia. Atenção, preste atenção nestas imagens. Isso foi Alvorada, um ataque a uma farmácia. E olha, ia ser um baita de um prejuízo. Ainda bem que a polícia chegou a tempo, porque conseguiu impedir que eles levassem pelo menos aí 50 mil reais de dentro dessa farmácia. Vamos analisar, eles chegam, estão fazendo uma obra ali, mas eu acho que eles aproveitam uma ferramenta da obra, chegam os quatro se aproximam, pegam uma ferramenta ali, ó. Pega uma ferramenta. 2 criminosos arrombaram aí, né, André? A farmácia. Eles estavam roubando esses medicamentos. Do lado de fora tinha a Kombi, que a gente está vendo aí. Essa Kombi branca que estava sendo carregada com esses produtos. Dentro dessa Kombi, a polícia localizou diversos sacos plásticos pretos com cosméticos e remédios. Os brigadianos, André, eles conseguiram prender um dos homens. O outro fugiu em um Ford Fiesta azul. O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento de Alvorada. É inacreditável, né, André? 50 mil reais. Em medicamentos? Em produtos cosméticos e medicamentos. Agora, eles tinham as informações, né? Tinham informações. Isso não foi assim do nada, né? Agora, só um pouquinho. Aí o momento que eles fogem, mas a polícia... chegou imediatamente. Aí a polícia chega e olha aí, ó. E aí começa a ver o estrago que eles fizeram nessa farmácia. Foi em Alvorada, região metropolitana. Agora foram pelo menos 5, né? Aí o momento que eles conseguem observar, ó, tem 2 de um lado, 2 do outro. Olha aí, ó.
Tem mais gente, porque eu estava escondido ali atrás da placa também, ó. E eles se juntam, é que surgem do nada, né, Jeremias? De uma hora para outra. E isso é na Avenida Presidente Vargas, né, André? Uma avenida importante, então sim, não eram só esses dois. Aí, ó, 2, 3, ó, os 3 entram e aí vem mais 2, que se junta a galera toda, então formam esse grupo que invade e, nossa mãe, começa a atirar e começam a atirar, ó, encostam a Kombi e levam todos esses pacotes para dentro da Kombi. Agora vamos mostrar a imagem seguinte, porque aí já tem a imagem da apreensão que a gente vai mostrar agora. Olha aí, tudo que tinha sido roubado. Nossa. Mas foram rápidos, hein? É que eram muitos também, né, André? Olha isso aí. Mas foi a farmácia toda, gente. Mas o que é isso? É a farmácia toda e a Kombi veinha, a Kombi veinha coube tudo lá dentro, né? Mas que louco. Mas, André, olha os caras foram muito rápidos. Coisa. Agora, peraí, só um pouquinho, tchê. Parece que eles já estavam com... isso tudo já estava lá dentro, já dentro de sacos, né? Sim. Os cosméticos e medicamentos foram encontrados lá dentro da Kombi. Sim, não, mas eles retiraram lá de dentro já em sacos. Aí a Kombi sendo levada e apreendida. E é cheia de sacolas ali dentro. Então, a minha dúvida é se eles entraram e empacotaram tudo ou se isso já estava... Se alguém deixou pronto, né? Deu o serviço e deixou pronto. Se veio mais cedo... Está aí, portanto, a polícia que conseguiu apreender cerca de R$50 mil, portanto, nesta farmácia em Alvorada, na região metropolitana. Agora, 12h38. O Rio Grande do Sul já aplicou mais de 1.600.000 doses da vacina contra o coronavírus. A maior parte, 1.330.000, corresponde à primeira dose, o que representa 26,2% do grupo prioritário. O colega Guilherme Fadanelli, repórter, conversa ao vivo com a gente para atualizar como está a imunização pelo Rio Grande do Sul. Não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, a vacinação ela está em diferentes estágios no Rio Grande do Sul e isso tem muito a ver com a quantidade de população idosa, servidores da saúde e também da segurança pública em cada cidade. Por isso é importante que as pessoas levem em consideração antes de achar que o seu município está mais atrasado ou adiantado em todo esse processo. Nós vamos começar falando da capital. Porto Alegre iniciou hoje a vacinação em idosos com idade a partir de 65 anos. As doses estão sendo aplicadas em 38 unidades básicas de saúde e em mais 3 pontos de drive-thru. Big Sertório, Big do Shopping Barra Sul e também na PUC. Com a ampliação da faixa etária, os postos de saúde registraram bastante procura na manhã de hoje, mas as filas estão sendo organizadas com a distribuição de senhas para evitar aglomerações. Em Caxias, a faixa etária está um pouco menor do que em Porto Alegre. Aqui as doses já estão sendo aplicadas em idosos a partir dos 64 anos desde a última sexta-feira. Por isso, nos 2 pontos de drive-thru, a Festa da Uva e a Rua Plácido de Castro, o movimento foi maior no início da manhã de hoje. Ali por volta das 10 já não havia mais filas. Então, dá para se vacinar com mais tranquilidade. As doses também estão sendo aplicadas em 7 UBSs de diferentes regiões da cidade. E olha só que legal, André, apesar de receberem a vacina, os idosos estão conscientes de que precisam seguir se cuidando, fazendo a parte deles, até que toda a população seja imunizada. Vamos ouvir. Graças a Deus chegou, estou mais tranquilo agora. Agora é só esperar a segunda dose. Só a segunda dose. Até lá? Até lá a gente vai se cuidar ainda, com certeza, né? E depois também a gente se cuida mais um pouquinho, que até fazer o efeito, né? Olha, foi bem tranquilo, até eu assim não estava tão preocupada. Mas à medida que a contaminação foi aumentando, daí eu me senti na obrigação de fazer. Eu pedi para o povo que venha fazer a vacina, que isso aí é muito bom para nós, né? E para nós e para toda a população do Brasil, por causa que estando imunizado é menos risco, né? Mas infelizmente ainda tem gente que não entendeu o risco de se aglomerar. Olha só essas imagens da fila que a gente flagrou agora pela manhã na UBS do bairro Esplanada, aqui na zona sul de Caxias. Todas essas pessoas estavam esperando para se vacinar contra a Covid, mas parece que esqueceram que é preciso manter o distanciamento. Enquanto eles aguardavam, alguns estavam em bolinhos conversando, outros estavam muito perto uns dos outros
Enfim, não basta fazer a vacina, né, André? Como os nossos entrevistados disseram aí, é preciso cada um fazer a sua parte até que todos sejam imunizados, né? É verdade. As pessoas têm que se cuidar de uma vez por todas, né? E importante, todas as pessoas, a gente tem mostrado aí pelo Estado, né, Fadanelli, a vacinação acontecendo. O importante é as pessoas ficarem atentas, ficarem tranquilas, até porque a partir do momento que se abre a possibilidade de vacinação, a partir de idade X, aquela dose está garantida. A pessoa não tem que sair correndo lá. Não. É importante manter todos os cuidados, inclusive na própria fila, como a gente pode observar aí nas imagens. Bom, como é que está a vacinação agora mais para a fronteira oeste do estado, hein, Fadanelli? Olha, André, lá em Uruguaiana, na fronteira oeste, a vacinação já está ocorrendo com idosos a partir dos 63 anos. As doses estão sendo aplicadas pelas equipes de estratégia de saúde da família e também nas unidades básicas de saúde. Lá no site da Prefeitura de Uruguaiana, os moradores têm todos os detalhes sobre o trabalho de imunização que está sendo desenvolvido na cidade. E a gente encerra esse nosso giro, André, pelo estado, lá na Zona Sul. Em Pelotas. Hoje ocorre um drive-thru no centro de eventos da Fena Doce para idosos com idade a partir dos 65 anos. Há ainda pontos de vacinação em mais 6 escolas localizadas nos bairros da cidade, mas aí para idosos com idade a partir dos 68 anos. Pelotas, que já vacinou 11% da população com a primeira dose e 3% com a segunda, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, André. Que legal, que importante essa rodada, né, Fadanelli e Jeremias Werneck, que a gente está fazendo aqui no SBT, e esse é nosso objetivo, que as pessoas tenham, né, um conhecimento amplo do que vem acontecendo pelo Rio Grande do Sul. Não só na região deles, né, André, mas saber que está todo mundo avançando nessa vacinação. Né? Exato, e ali com as informações, né, dos contatos para as pessoas poderem no seu município buscar as informações. Então é muito importante isso, porque a gente vai seguir agora por um bom tempo. Já estaremos, né, eu certamente bem antes do que vocês, já estará chegando o momento, né, da vacinação, que eu quero estar em 65, mas eu quero que se, né, ande mais rápido possível para que chegue até a minha idade. E pela previsão, né, que eu tenho aí, em princípio, vai ser até no dia do meu aniversário. Olha aí! Tomara que isso aconteça. Certo? Fadanelli, obrigado pelas informações aí, um giro da vacinação pelo Rio Grande do Sul. Muito bem, agora sobre vacinação, Jeremias, tem novidades sobre aqueles casos, né, de trombose e a vacina Oxford AstraZeneca. A gente tem atualização sobre isso. As informações vêm com o nosso correspondente do SBT lá em Londres, o Sérgio Uth. Preste atenção. Olá, a Agência Europeia de Medicamentos divulgou um comunicado no início da tarde desta terça-feira para negar que tenha sido estabelecida uma ligação direta entre os casos de trombose registrados em vários países europeus e a vacina Oxford AstraZeneca. Esse comunicado foi divulgado depois da grande repercussão da entrevista de um dos oficiais da própria agência à imprensa italiana, em que ele disse que há sim uma ligação direta entre os problemas e a vacina. Aqui no Reino Unido, onde esse imunizante foi desenvolvido, a orientação do governo é para que ele continue sendo usado na campanha de vacinação. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu hoje para que a população confie na decisão tomada pela agência reguladora britânica. A agência reguladora europeia, o equivalente à Anvisa no bloco europeu, já tinha dito no último dia 17 de março que o imunizante Oxford AstraZeneca é seguro e eficaz, mas deve divulgar um novo comunicado amanhã ou na quinta-feira. Alguns países europeus já tinham limitado o uso desse imunizante apenas para o público mais velho. Alemanha, Itália, França, Espanha e Holanda não querem, por enquanto, aplicar no público mais jovem, que é justamente onde os casos estão aparecendo. Mais informações no site sbtnews.com.br ou mais tarde a cobertura completa no SBT Brasil. Sérgio Uth, de Londres. Obrigado, Sérgio Uth. Gente, agora nós voltamos até a São Leopoldo. Está o Lucas Abate nesse momento com o sogro do Frotinha, o Frotinha, que cerca de 47 anos agora, tinha sido rei momo em Porto Alegre de 2001 a 2008. Ele que o pai já tinha, por causa da obesidade e também da diabetes, já tinha perdido as duas pernas, o Frotinha tinha perdido uma perna.
O que aconteceu hoje de manhã, Frotinha foi atropelado numa briga de trânsito. Ele que estava atuando como motorista de aplicativo e muita gente não está reconhecendo, né? Porque ele emagreceu mais de 100 quilos, fez uma cirurgia cerca de 8, 9 anos atrás. O Lucas está com o sogro dele neste momento, lá no local onde aconteceu essa tragédia aí. Lucas. André, a gente está aqui com o João Alberto. João, a gente lamenta, a gente conversou até mais cedo. Lamentamos que vocês tenham que passar por isso, mas a gente queria que o senhor nos contasse como é que era o Frotinha no dia a dia, né? A gente conhece ele pelo cenário cultural. Como é que era ele dentro de casa, nesses momentos em família? 2 filhos, né? 2 filhos. Não só perdemos um rei momo, né? Perdemos um ser humano. Olha, não tenho palavras para falar dele. Não tenho. Ele era uma pessoa muito... Conheci ele há muito pouco tempo, mas era uma pessoa que não tinha o que dizer de mal dele. Ele, olha, o nosso sentimento é muito grande. Olha, esse cara que atropelou ele aí, que foi, mas não foi um atropelamento, foi um assassinato. Tá? Ele tinha 2 filhos de outro casamento, estava se relacionando há pouco tempo com a sua filha, né? Como é que tá a situação dela? A gente viu que mais cedo ela estava por aqui, num estado bastante de choque. Como é que ela está agora? Ela está em choque, está em casa agora. Eu tive que mandar levar ela porque a situação é difícil, né? Imagina que está sendo para nós, imagina para ela que convivia. Ele deixou 3 filhos. 3 filhos, antes eu falei em 2. Mas é uma situação que a gente ninguém quer passar. André, até a gente está conversando com o João Alberto, que é sogro do Frotinha. E tem algumas, claro, já gerou algumas manifestações de algumas entidades, como Imperadores do Samba. Estou até procurando aqui o que foi informado por eles, porque era uma pessoa muito conhecida no cenário do carnaval. O Frotinha, e depois se a gente puder recuperar, tem uma foto dele como Rei Momo lá de 2001. Ele foi Rei Momo de 2001 a 2008. A gente muitos não reconhecem porque ele mudou muito, foram 141 quilos a menos, ele fez cirurgia de redução do estômago. E olha só, essa foto aí, ó, vamos botar essa foto no ar. Olhem para o rosto, aquela foto não, anterior, se puder parar na anterior que ele está como Rei Momo, essa aí, gente. Olhem para o rosto dele, todos vão lembrar dele, todos vão lembrar do Frotinha. E agora, claro, ele está diferente porque perdeu aí mais de 140 quilos nessa redução de estômago que fez cerca de 7, 8 anos atrás. Ô, André. E a Imperadores do Samba... Agora sim, André. Oi, Jeremias. A Imperadores do Samba emitiu uma nota, mas antes, diga, Jeremias. Não, até ia pedir para o Lucas perguntar para o sogro do Frotinha os relatos que ele dava dessa vida como Uber agora durante a pandemia, né? O que ele contava sobre essa atividade que ele estava encarando por conta da paralisação, da parte cultural, né? Depois a gente, na sequência, então, a gente lê a nota da Imperadores do Samba, que ele homenageando, né, pela trajetória como Rei Momo no Carnaval de Porto Alegre. João, quanto tempo já que ele atuava como motorista de aplicativo? Era uma forma que ele encontrou também de compensar, né, esse tempo parado. Devido à pandemia, ele estava fazendo esse aplicativo por fora, né? Porque está tudo parado, né? E temos que sobreviver, né? Só que para ele, infelizmente, esse aplicativo foi um desastre. O senhor também é motorista de aplicativo, e o que ele comentava sobre a rotina dele? Era uma pessoa assim que nós temos um grupo pequeno do aplicativo. Todo dia ele botava a localização dele e era um bom dia alegre, uma pessoa feliz. Toda hora estava conversando com nós pelo WhatsApp. Às vezes, em quando um demorava, ele já intimava, porque a felicidade dele ele estava sempre alegre. Sempre alegre. Ele era uma pessoa, não tenho o que dizer dele. Ô, Lucas. Tá certo, então, muito obrigado, João Alberto. André, ô Jeremias, só na sequência aqui, lê uma mensagem de um amigo dele que postou no Instagram assim, ó. Poxa, irmão, tudo que você lutou contra a diabetes, fez bariátrica, estava feliz, trabalhando, iria se casar novamente e partiu de uma maneira tão besta. Descanse em paz, irmão, descanse em paz, meu amigo Frota. Mensagem do Dudu Show Pires no Instagram que deixou aqui para ele.
Bom, daí a gente está repercutindo a morte do Frotinha, ex-Rei Momo de Porto Alegre, de 2001 a 2008. Ele que atuava agora como motorista de aplicativo devido à dificuldade, né, em meio à pandemia. E hoje de manhã, numa briga, discussão de trânsito, ele que já estava sem uma perna por causa do diabetes, né? O pai dele morreu sem as duas pernas. E ele, então, mediante a tudo que o pai dele passou, ele resolveu fazer uma redução, né, de cirurgia bariátrica, redução do estômago, já tinha perdido uma perna. E se envolveu numa briga de trânsito. Está aí a hora que nós mostramos ao vivo, com exclusividade, o motorista do caminhão sendo preso, porque apresentou uma versão e a polícia concluiu outras coisas, né, do que a versão apresentada por ele. E essa briga teve, a gente ainda não sabe os detalhes, já estava acontecendo no trajeto, talvez o passageiro vai poder dar mais detalhes. E aí, no momento que o caminhão foi fazer um retorno, o Frotinha diminuiu. Como eu disse, ele era o motorista do carro, do aplicativo, e foi até a cabine do caminhão porque ele estava indignado porque o caminhão já tinha batido na traseira do carro dele. E aí foi o momento que o motorista do caminhão seguiu adiante, fez o retorno e nesse retorno o Frotinha cai do caminhão e é atropelado e morto. Isso aconteceu hoje às 7:45 da manhã na RS 240, ali no trecho de São Leopoldo. Aí o MC Jean Paul, indignado, familiares todos consternados e amigos. O momento que ele chegou, né, André? O momento que o MC Jean Paul chega e perde as forças, desesperado, porque o Frotinha era produtor, inclusive do MC Jean Paul. Ali o colega pedindo ajuda, pedindo uma água, porque o MC Jean Paul se desespera ao se deparar, né, com o corpo que permanece aí, ou a perícia já chegou, Lucas? A perícia já chegou, André, mas o corpo permanece no local, ainda permanece por conta de toda a perícia, né? É um processo bastante demorado, em que todos os detalhes são analisados para embasar aí ao longo do inquérito e também do processo mais à frente. Obrigado, Lucas, pelas informações. Um trabalho excepcional para trazer informação para o telespectador, Lucas e o Paulo Garavelo, lá de São Leopoldo. E a gente vai atualizar aí nos nossos telejornais e também na redação, atualizando as informações sobre a morte do ex-Rei Momo de Porto Alegre, numa coisa estúpida, uma estupidez, uma briga de trânsito. E infelizmente aí partiu o Frotinha, que era o nosso Rei Momo. Tá aí a imagem dele como Rei Momo, 140 quilos mais gordo nessa foto, porque ele fez uma redução de estômago. A gente vai mudar de assunto. Vamos cumprir aí com o nosso roteiro do SBT Rio Grande. Nós agora, 12h54, está na hora da gente falar, porque hoje tem jogo importante. Vamos falar de esporte agora. Hoje é noite de Libertadores do SBT, tem o São Lourenço e o Santos a partir das 9h15 da noite. Mas antes de falar disso, a gente vai atualizar a situação do técnico Renato Portaluppi, que testou positivo para a Covid-19, não é mesmo, Jeremias Werneck? Lembrando sempre, meu irmão Jeremias, que a gente fala para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Jeremias. É isso, uma parceria incrível aqui da gente do SBT com o Biscoito Zezé. O André, o Renato testou positivo para a Covid-19. O Grêmio, ao longo do dia de ontem, atualizou a situação, dizendo que nesse momento o Renato já está melhor. Mas ele se apresentou, a gente falou isso ontem, com dor de cabeça, dor no corpo, desconforto, dor na garganta. E aí ele foi afastado da delegação, já por esses sintomas, e o resultado do exame saiu. E a Carol Portaluppi, aí nessa postagem, ela acabou furando o anúncio oficial do Grêmio, né? Dizendo que o pai dela, horas antes do Grêmio anunciar, dizendo que o Renato estava com Covid-19. E vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que diz o médico do Grêmio, o Márcio Dornelles, sobre a situação do Renato. O Grêmio já está no Equador e lá no Equador o médico falou sobre a situação do técnico do Grêmio. Ele está sendo acompanhado, foi medicado, foi orientado de todos os sintomas, de todo o acompanhamento do departamento médico, no qual a gente está monitorando ele constantemente, dando todo o suporte, todo o acompanhamento devido. Ele já está bem melhor dos sintomas, já neste momento ele está assintomático, se sentindo super bem e sendo acompanhado e monitorado constantemente por toda a equipe do departamento médico. A gente está se perguntando onde é que o Renato contraiu, né, a doença. É muito difícil para qualquer pessoa mapear onde é que pegou, né? Mas ele está em Porto Alegre já há algum tempo, André.
A gente não pode, e até porque a gente fala isso aqui todo dia, a gente não pode deixar passar em branco que o Renato aparece nas imagens da partida no domingo, no sábado, sem máscara e cumprimentando várias pessoas. Né? Esse é o momento que os jogadores poderiam até, como exemplo, né, pegar e colocar a máscara, principalmente ali. Né? É verdade. Então, eu não sei como é que isso está circulando entre a equipe, por exemplo, do Internacional. Está todo mundo apreensivo. Posso certamente dizer, está. Tem informação de que está todo mundo apreensivo. O nosso colega Glauco Paz esteve próximo do Renato e, por isso, por uma questão de precaução, está em casa, protegido por mais alguns dias. Certamente está super, né? E vai continuar bem assim. Só esteve próximo, mas é um procedimento do SBT. Um protocolo da gente aqui. Um protocolo do SBT. Está em casa nos acompanhando, meu irmão Glauco Paza. Oi, André. Oi, Jeremias. Pois é, tô em casa, né? Tô de molho, mas tô bem, tô inteiraço, aliás, como sempre, né? Mas é uma questão de precaução, realmente. Se todo mundo fizesse isso, né, André? Né, Jeremias? É verdade. A gente não tava com essa situação. É verdade. Infelizmente, nem todos podem também, né? Essa é uma possibilidade que a gente tem que saudar, que a gente tem essa possibilidade, essa preocupação da nossa casa. Afinal de contas, é uma TV da família, o SBT, e que bom que o Jeremias, o Glauco, que agora está em casa. Trocamos os papéis, mas estamos aqui juntos. Eu só quero saber se ele está de pantufa. Não é, Jeremias? Lembra? Boa pergunta essa. Hein? Essa é boa pergunta. Deve? Não. Tá bem surradinha já, mas é a mesma pantufa. Eu agarro assim, ó, muito afeto pelas coisas, tá? Essa frase. Ô, Glauco, deixa eu te perguntar rapidinho, já que tu trocou de lugar comigo. Não é a mesma coisa, né? Jogar fora de casa sem ter o Renato. Não é o quê? Não é a mesma coisa sem o Renato. Não. Aliás, o Renato, ele faz muita falta, não só na beira do campo. O Renato, a gente sabe que manda em boa parte das coisas do Grêmio e tem uma ascendência sobre o time muito forte. O Renato vai fazer muita falta. O que eu sei, Jeremias, ele vai estar direto, via ligação. É claro que se tiver que passar alguma orientação, ele vai passar, mas tá longe de ser uma questão boa, né? Normal. Ele não tá no lado do campo, né? E é uma decisão, né, André, Glauco, todo mundo que está com a gente, é uma decisão. O Grêmio joga no Equador, semana que vem vai jogar aqui em Porto Alegre, vale vaga na fase de grupos, vale dinheiro, vale muito dinheiro, tá? O Glauco falou, o Renato vai conversar por telefone, mas não é a mesma coisa, né? Ô Glauco, fica aí, mas acompanha com a gente uma outra atualização que o Grêmio fez sobre os lesionados. Porque o Grêmio tem vários desfalques. Não é só o Renato que não foi para lá. Tem vários jogadores importantes que não viajaram para Quito. Bota na tela aí a atualização do Grêmio. Jeromel, atualização, já faz atividades físicas. Então ele está se aproximando de um retorno. O Jeromel está fora desde o Grenal. Vamos para o outro. Vamos pular para quem agora? Maicon, dores musculares, sequer viajou. Jogou o Grenal, ficou aqui em Porto Alegre, Glauco. E o último quem será? Deixa eu ver. Quem é que vai pintar aí? Kahneman, disponível para o jogo da volta. Esses três mudam o time do Grêmio. Mas aí, sem os três, a tarefa é muito mais difícil, Glauco? A tarefa é bem mais difícil. Você falou aí de dois integrantes da zaga, por exemplo, que são inquestionáveis, ou eram pelo menos até agora. Eu tenho grande curiosidade de saber como eles voltam. Mas nada é impossível. Eu sei que jogar lá é difícil. O Grêmio tem que trazer o jogo para Porto Alegre, resolver aqui, né, Jeremias? E o Glauco sabe, já esteve lá, mas essa história depois, amanhã eu conto com detalhes para vocês aqui, que o Glauco já esteve lá, conhece todas as esquinas de Quito, tá? Amanhã, Independiente Del Valle e Grêmio, 7h15, André, 7h15 da noite, viu? Bom, e certamente o Renato, e a gente espera de fato que ele esteja se recuperando bem, tenha condições por telefone, porque os estádios vazios é muito mais fácil hoje o auxiliar dele conseguir por telefone receber algumas orientações, logicamente acompanhando com a gente aqui no SBT, não é verdade? Com certeza. Ô Glauco, André, oi. Hoje tem jogaço aqui no SBT, Glauco. E o Theo Já tô José... de pantufa. O Theo José vai dar o recado da transmissão São Lourenço e Santos, olha aí. Oi, amigos do SBT, eu estou aqui para fazer mais uma vez um convite todo especial para vocês.
Um convite com emoção pura, a emoção da Libertadores da América. Logo mais, às 9h15 da noite, uma verdadeira decisão valendo vaga na fase de grupos. O San Lourenço recebe em casa, em Buenos Aires, o Santos no jogo da ida. Vale vaga na fase de grupos. O San Lourenço quer esta vaga para continuar sonhando com o seu segundo título de Libertadores. O Santos quer continuar a caminhada em busca do seu 4º título. Então, encontro marcado. Logo mais, às 9h15 da noite, a bola rola aqui no campo do SBT. E com a participação do Elano, né? Importante participação com a gente também nessa transmissão. Tá certo então, guris? Glauco, te cuida aí, tá? Te cuida, toma chazinho, fica tranquilo, tá? Se alguém tiver uma pantufa pra me dar, que a minha tá prejudicada. Meu Deus do céu! Mas que é isso? Tapa tchau, isso tchau. Aqui. Tchau, Glauco. Que vergonha. Esse Glauco, nem em casa, Glauco. Sai pra lá, vai pra lá. Gente, tchau, Glauco. E o Glauco não sai, ele tá aí, ó, é fominha. Sai, Glauco. Eu vou tapar a pantufa aqui, pronto. Muito bem. Agora, deixa eu ver a hora certinha. 1h02 agora. E a Caixa iniciou hoje os pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. A nossa Woman Caixa, Aline Schneider, já pode passar para a gente as informações. Quem é que tem acesso à primeira parcela da nova etapa do programa? Oi, Aline Schneider, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Direto de Bom Princípio, André, os beneficiários nascidos em janeiro poderão ter acesso aos recursos nas contas poupança social digital referente a essa primeira parcela da nova etapa do programa. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, também compras na internet e através das maquininhas dos estabelecimentos comerciais. Quem vai receber esse auxílio serão as famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. André, o valor do benefício é de, em média, R$ 250. Esse valor varia de 150 a 375. Isso depende do perfil do beneficiário e também da composição de cada família. Por exemplo, as famílias, no geral, vão receber R$ 250. Já a família que é chefiada por mulher recebe R$ 375. E quem mora sozinho, o valor que vai receber é de R$ 150. Se a pessoa já recebe o Bolsa Família, o que vale é o valor maior, André. E hoje, a partir, Aline, das 2h da tarde, a gente vai ter a nossa transmissão aqui, junto o Glauco Paza, né, em home office, e também o Lucas Abate, como eles já vêm acompanhando desde a primeira fase do auxílio emergencial. Hoje, a partir das 2h da tarde, o SBT, através da página no Facebook, vai também atualizar as pessoas, porque há uma série de mudanças, né? O próprio valor já é reduzido, bem reduzido, mas tem uma série de mudanças e detalhes importantes até para quem tem que contestar, por exemplo, pode fazer uma contestação e tem um prazo para isso, que é até o dia 12. Então, são algumas informações, detalhes importantes, porque mesmo sendo pouco, é um dinheiro que vai ser importante para muitas famílias, né, Aline? Lembrando que esses valores já podem ser movimentados a partir de hoje para os beneficiários nascidos em janeiro, através do aplicativo da Caixa Tem, mas os saques e transferências aí só a partir do dia 4 de maio, a informação repassada pela Caixa. Tá, e aí então, repetindo, gente, hoje vão receber apenas aqueles que nasceram em qual mês, Aline? Em janeiro, beneficiários nascidos em janeiro, mas atenção para a renda, porque não é nem todo mundo que recebe, certo, né? Porque o valor não pode ser maior do que meio salário mínimo. Esse auxílio é para as famílias que recebem até 3 salários mínimos. E aí varia, no caso, quem mora sozinho recebe R$ 150. Mulheres que são chefes de família, o valor é de R$ 375 hoje, portanto,
começa a ser liberado essa primeira parcela dessa nova etapa do programa. André. Lembrando que é pelo próprio aplicativo do Caixa Tem e é pelo DataPrev que as pessoas podem fazer até o dia 12 de abril a contestação. Isso é um prazo, né, que foi estabelecido. Muitos que receberam na primeira etapa não vão receber agora, até porque através, né, do cruzamento de informações, Jeremias, Aline, o cruzamento de informações, isso possibilita que o próprio sistema já elimine quem não está, né, apto a receber esse recurso. São valores menores, como dissemos, não são R$600, mas já é um valor que vai beneficiar muita gente. São 40 bilhões de reais, o volume é muito grande. Mas, infelizmente, é o que se tem para poder ajudar as famílias que vêm passando há um ano, né, dificuldades e que não são poucas, ali. É necessário, André, que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o dezembro de 2020, pois não vai ter uma nova fase de inscrição. Exatamente. Complementando isso que você falou. Isso é importante também. Precisa já estar no cadastro até dezembro do ano passado. A nossa mulher Caixa, Aline Schneider, muito obrigado pela participação com a gente, nos dando essa ajuda aí, trazendo as informações do auxílio emergencial. Obrigado, Aline Schneider, pelas informações. A gente vai encaminhando, não é, Jeremias Werneck, o encerramento. Lembrando que hoje, a partir das 2 da tarde, mais uma vez lá no Facebook, você pode fazer as perguntas e participar da nossa transmissão. E uma dica de saúde emocional nesse momento de pandemia, olha aí na tela, a partir hoje das 8 da noite, olha só, inscreva-se, entra lá, Bororó 25. A gente até ia falar um pouquinho mais, mas o tempo está curtinho. A pandemia não é apenas viral, é emocional. Um curso muito interessante, gratuito na internet. E a gente volta amanhã.